Olha a confusão que está se formando em Minneapolis por conta daqueles grupos de Signal que o pessoal estava usando. Eu fiz um vídeo sobre isso hoje mais cedo, né? E eu até expliquei como é que, olha só que bacana que isso permite que grupos organizados façam a coisa, mas eu deixei claro que esse pessoal não estava agindo dentro da ética libertária, não estavam fazendo a coisa da maneira correta, estavam usando a ferramenta correta, mas não da maneira correta. E agora a gente descobre que é o governo de Minnesota que estava rodando os sites do Signal. Olha que coisa impressionante isso. Vai dar uma merda federal esse troço. O Trump agora tem a faca e o queijo para acusar o governo de Minnesota de estar abertamente impedindo o trabalho do ICE. Olha só o que a gente descobriu aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias não foram sugeridas por ninguém. Eu que estou pesquisando esse troço, porque é muito interessante essa coisa aqui. E cheguei a um monte de conclusões nessa história aqui, um monte de informação nova, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. Mais cedo a gente fez um vídeo todo falando sobre o pessoal que se infiltrou em grupos do Signal. O que aconteceu? Quando o ICE começou a fazer rondas lá para prender imigrantes lá nos Estados Unidos, o pessoal começou a organizar redes de proteção dos imigrantes, né? Então criaram grupos, originalmente eram em redes sociais, mas aí rapidamente a polícia descobriu, começou a perseguir as pessoas, o pessoal foi para o Signal. O Signal é mais escondido. O Signal, não sei se vocês sabem, mas ele tem um esquema lá que você não precisa dar o seu telefone, então ele não é ligado a um número de telefone, mas ele ainda é um aplicativo de mensagem, ele ainda recebe e manda mensagens. Então assim, é possível quebrar, mais difícil. De qualquer forma, o pessoal estava organizando, começou em vários estados americanos, não foi só em Minneapolis não, organizaram vários grupos para saber onde é que os agentes do ICE estavam indo e coisa e tal, né? E eu levantei isso como um exemplo de como isso é uma força libertária que diminui as hierarquias, né? Você quebra as hierarquias usando a tecnologia. A diferença entre a força estatal e o indivíduo fica menor nesse caso, né? Mas eu também deixei claro que esse pessoal estava usando a coisa do jeito errado. Eles estavam criando uma organização com funções e coisa e tal para combater o Estado, o que não ia dar certo de qualquer forma, porque essa própria estrutura deles também tem a mesma fragilidade que o Estado. E aí, exatamente o que provou, porque o cara conseguiu infiltrar e descobrir o que estava acontecendo ali, né? E aí você lembra que eu expliquei para vocês no vídeo mais cedo que eles tinham um serviço de checar placa de carro, para saber se era carro do ICE. E aí o pessoal ficou com esse negócio aqui, ó. Peraí, como é que eles sabem que se a placa do carro, de quem que é o carro, que tipo de carro que é e coisa e tal, né? E eles só podem ter uma conexão com o DMV. DMV é o Detran deles lá nos Estados Unidos, né? É o Department of Motor Vehicles, o Departamento de Veículos a Motor, né? Ou então o sistema LEO, que é um outro sistema lá em Minnesota de segurança lá, né? Então aqui, eles falam aqui sobre outros sistemas que estavam tendo. Como é que eles estão verificando esse negócio de placas de carro, né? E aí surgiu a suspeita de que esses grupos do Signal, que originalmente era um grupo que surgiu, uma coisa que surgiu voluntariamente mesmo, surgiu de forma espontânea, com pessoas querendo se proteger do ICE, avisar, olha só, tá tendo batida não sei aonde, coisa e tal. Isso estava sendo usado pelo governo de Minnesota para fazer campanha contra o ICE por lá. Então a coisa é mais profunda no final das contas, né? O governo de Minnesota, que é da esquerda, que é dos democratas, lá está sendo acusado de ser conivente com aquelas creches, aquele escândalo de creche que desviou mais de 90 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos, né? Um monte de imigrante criaram creche e aí estavam recebendo dinheiro do governo, uma coisa que não faz sentido. O governo não sabia que essas creches eram falsas, né? E, na verdade, pode ser que o governo estivesse nessa história, que isso aí fosse um esquema realmente do governo de Minnesota, né, para os políticos de lá pegarem dinheiro a partir desse esquema, né? E você pensa assim, poxa, mas por que eles usariam imigrantes para isso, né? Não, na verdade faz todo sentido do mundo. Por quê? Porque o imigrante é um cara que está fragilizado, ou seja, se o governo quiser, expulsa o cara. Então o imigrante ele vai obedecer a ordem lá do político lá de Minnesota sem questionar nada. Se o político mandar ele dar o dinheiro, ele vai dar o dinheiro, porque né, se ele não der o dinheiro, o político liga pro ICE e fala, ó, tira o cara daqui, ó, aquele cara lá é um imigrante ilegal, sai daqui. Então, ou seja, o cara acaba sendo né, conivente com essas coisas, né, faz todo sentido. Então essa é a suspeita, né? O pessoal começou a reparar o seguinte, olha só, olha essa mensagem aqui que o pessoal publicou depois, tá? Então, mais cedo, a gente ficou sabendo do vazamento, ou seja, que uma pessoa da direita infiltrou nos grupos lá e começou a expor as mensagens. E aí,
o pessoal falando aqui, ó, nós não teremos problemas, o Signal é seguro, né? Aí o cara falando aqui, ó, o Signal não é seguro, eu trabalhei em telecomunicações. Uma vez que eles disseram quem você é, onde você está, é apenas uma questão de tempo. A FLAN já foi exposta. Nós estamos todos ferrados. Eu preciso sair do estado. Ou seja, o cara tá preocupado, né? O cara tá muito preocupado. Por que o Signal é frágil? Veja, o Signal ele é muito seguro entre comunicações entre pessoas, para alguém capturar as suas mensagens. Mas saber que você falou com fulano, que você está em tal grupo, que você mandou tal mensagem, eles conseguem, porque ele é um sistema de mensagem, né? A mensagem em si é criptografada, mas saber de quem que ela foi, para onde ela foi, a polícia, com a ajuda das empresas de telecomunicação, consegue rastrear isso daí. E aí, ou seja, juntou isso com as mensagens que foram expostas pelo pessoal da direita, que devem ter sido catalogadas e o pessoal deve ter entregue para a polícia, não a polícia de Minneapolis, mas a polícia dos Estados Unidos, né, para o FBI, eles conseguem identificar todo mundo. E aí ele está falando aqui, ó, a FLAN foi exposta. Quem é FLAN? FLAN é a vice-governadora Peg Flanagan. Essa moça aqui, ó, Peg Flanagan, é a vice-governadora do estado de Minnesota, né? Ou seja, ela é ligada ao governo de Minnesota. Ela estava trabalhando ela era uma das pessoas que estava organizando esse negócio. Então repara o que eu falo para vocês. O esquema, a tecnologia é muito bacana, mas o jeito que o pessoal estava usando, errado. Ele estava usando como uma subsidiária, um governo 2.0. Uma maneira de fazer um mini governo para bater no governo principal. Foram pegos e agora vão ter problemas seríssimos com isso, né? A Peg Flanagan acabou de deletar o Facebook dela, sumiu das redes sociais, né? Deu um jeito de vazar, né? Ou seja, ela está preocupada com esse negócio. O pessoal deve estar investigando ela, deve estar pegando as ligações dela. Nessa altura, lembra que o cara mostrava todos os contatos das pessoas que estavam lá, né? Deve ter muita gente no FBI fazendo a festa ali, levantando todo mundo que está ali naquele chat lá, né? E o pessoal aqui falando de novo, né? Signal não é seguro, eu trabalhei em comunicações, nós estamos todos ferrados, eu preciso sair do estado. Ou seja, o cara já vazou do estado. Lá nos Estados Unidos tem isso também, tá? Como cada estado é meio independente, uma maneira de você se livrar da lei é você fugir de um estado para o outro. Né? Assim, ainda existem alguns crimes que você consegue ser pego e coisa e tal, mas é mais difícil você ser pego se você sair do estado. Então o cara tá vazando de Minnesota justamente porque foi pego nessa parada, né? Já tem a conversa toda aqui, ó. Então, qual é que a gente sabe? Fuja. Fuja para onde? Eu não sei, saia do estado. Eu estou saindo hoje. Eu não sei o que está acontecendo, nós estamos com muito problema. Por que nós estaremos em problema? Relaxe, né? Aí ele fala aquele negócio ali, o Signal não é seguro, eu trabalhei em comunicações, uma vez que eles descobriram a gente aqui, é só uma questão de tempo, a FLAN já foi exposta, nós estamos todos ferrados, eu preciso sair do estado. Eu deveria sair também, talvez seria melhor sair do país. O cara que... Eu tenho contatos em Cuba. Isso é uma ideia, né? Caramba. Olha o que a gente está falando, né? É comunismo mesmo, é socialismo mesmo. Você já teve em contato com outras pessoas, de repente todo mundo está sabendo que tem que sair. Não, eu acabei de entrar. E, ok, ansioso para saber onde é que de criar novos grupos e botar tudo para funcionar. Nós temos que destruir, temos que fechar isso agora e parar de falar aqui, né? Eu não consigo achar os novos links. Eu também. Eu tenho certeza que o FBI acabou de ir na casa do meu vizinho. Fique seguro. Você também. Quais são os seus planos? Eu talvez faça o mesmo. Você tem menos de 24 horas. Para quê? Para sair? Sim, boa sorte. Ou seja, tá o pessoal, todo mundo apavorado. Outra coisa que estou falando aqui, ó, a imprensa está profundamente envolvida na organização desses protestos do Signal. A Cleo Craig e a Sherry Kahn são duas jornalistas lá da região ali, jornalistas famosas ali, e no final das contas elas estavam no grupo de Signal, estavam vendo as mensagens todas ali. É lógico, você pode entender que elas estavam lá por dever profissional, né, para ter informações, mas lembra, esses grupos todos supostamente eram grupos secretos, eram grupos que não era para qualquer um entrar, né? Então, assim, esse pessoal está envolvido também, vai ter investigação para eles também, né? Além disso, o Ken Higby, que foi o cara que divulgou essa coisa toda aqui, conseguiu tirar um print de um documento, né, de instruções, como fazer essa patrulha, como identificar a patrulha do ICE, como evitar que eles peguem imigrantes e não sei o que lá, explicando tudo aqui.
muito interessante aqui, o documento está aqui num Proton Drive, né? Cloud Storage, coisa e tal. A Proton é uma provedora de privacidade, tá? Tem e-mail, tem Google Drive, igual o Google, tem e-mail, Drive, não sei o que lá, mas ela supostamente é anônima, né? Mas não adianta nada você botar na Proton Drive se você vai pegar o link daquilo e sair distribuindo para um monte de gente. Essas pessoas vão ter acesso ao seu documento, você tá dando um link para elas, né? Então o pessoal tá vendo tudo aqui e, de novo, rapidamente vão identificar quem é a pessoa que publicou esse negócio aqui, que subiu essa coisa aqui. O pessoal tá ferrado. Não só isso daqui, tem, aqui embaixo tem as páginas aqui explicando aqui, ó, as melhores, como fazer a patrulha, né? A patrulha é você ficar vigiando uma região da cidade para ver se o ICE está agindo naquela região. Então eles estavam dividindo a tarefa, entendeu? De ficar patrulhando para ver se o ICE estava naquela região e coisa e tal. E aqui tem um monte de coisa explicando aqui como é que é o processo, sempre 2 pessoas e uma jaqueta que você pode jogar fora, porque no caso de gás lacrimogênio, né, enfim, o que você deve levar nesse caso. Enfim, um monte de coisa aqui para explicar como é que você vai para um protesto desse, como é que você vai para enfrentar a polícia, né? Porque olha só como é que é a decisão, a árvore de decisão deles. Você verificou que tem uma patrulha do ICE, alguma coisa que parece uma patrulha do ICE, ou recebeu uma dica de que teria uma patrulha do ICE em algum lugar. Você chega no local. Não é ICE, não tem, é outra coisa, você viu que não é ICE, beleza. Você avisa o chat que, olha só, não tem ICE ali não, foi um alarme falso, né? Tem um veículo do ICE, você reporta para a patrulha pedindo ajuda, né? 2 ou mais veículos do ICE, ou seja, tem muita patrulha do ICE, ou seja, aí é o caso que eles não querem mais fazer, não dá para eles próprios agirem, então eles vão chamar o RR, que é uma manifestação maior, vão chamar um grupo maior para fazer a coisa lá, né? E mande um salute para a preparação e mande uma salute para o fato de estarem pegando alguém, né? O abduction, né? Ou seja, tem agentes fora do veículo do ICE, também é a mesma coisa, né? E repara que é tudo com emoji, tá vendo? Os emojis é que são a chave para saber o que significa cada coisa dessas aqui, né? Aí você reporta para a atividade, o que eles estão fazendo, não sei o que lá, localização, você toca o apito, buzine, faça barulho, filme o que está acontecendo e grite. O ICE está aqui, a imigração está aqui. Não abra a porta, não abre la puerta. Não assine nada, não firme nada. Do not speak, no habla, no tienes que hablar com eles. Speak with a lawyer, fale com um advogado, hable com um advogado, né? Ou seja, dando a dica para as pessoas que supostamente seriam abordadas pelo ICE, o que elas deveriam fazer, né? Então aqui, ó, tem mais um monte de informação aqui, né? Não vou seguir todo o documento aqui, mas falando um planejamento. E não só isso, tem um vídeo de 1 hora, em que eles estão fazendo aqui planejamento, como fazer isso, como é que você vai checar a coisa do ICE, como é que você vai proceder em cada caso, checklist de segurança, não sei o que lá. Então isso aqui é um vídeo que está no Rumble, tá? Explicando exatamente como é que é esse negócio aqui. E impressionante como é que é a organização desse pessoal, né? Realmente uma organização grande aqui, ó. ICE fora de Minnesota, né? É o que eles estão querendo, né? É o que eles querem conseguir com isso daí. Outra coisa que as pessoas usavam os nomes reais delas no chat, muitas delas, né? E aí agora você tem problema aqui, ó. A Aurin Chowdhury, que ela é representa o conselho de Minneapolis lá, uma conta oficial de conselho de Minneapolis. Aí tá aqui, ó o nome dela aqui dentro de um desses chats aqui. Imagina a quantidade de gente que não vai ser exposta com esse negócio, né? Esse pessoal tá... Isso aqui, eles deram a faca e o queijo pro Trump para poder culpar o governo de Minneapolis ali, o governo de Minnesota, né, que é dos democratas, como sendo partidários desse pessoal. Realmente... E o pior é o seguinte, agora, diz que o pessoal que lá nos chats, lá do Signal, tá todo mundo apavorado, todo mundo achando que todo mundo é um Fed. Isso daí faz sentido. Aqui, ó. A disrupção é total. Eles mudaram para protocolos físicos inseguros, né, o que é um sinal de desesperação e falhas.
confirma que a rede deles está comprometida. O que eles fizeram? Eles fecharam todos os grupos agora de Signal e falaram que vão partir para protocolos físicos. O que é protocolo físico? É o protocolo padrão de Antifa, que é sempre um local que você vai e aquele local aí ele tem um monte de proteção ali, eles conhecem as pessoas, tem que ter alguém sempre para fazer o seu voucher, né, para dizer que você é uma pessoa amiga e coisa e tal. E isso aumenta o custo e o risco operacional deles e diminui a eficiência. A estratégia de contato em pessoa cria mais vulnerabilidades para nós, ou seja, mesmo qualquer ponto que seja identificado, a gente pode também tentar infiltrar da mesma maneira, né? Ou seja, os movimentos agora são previsíveis, né? E a nossa capacidade de intervenção é absoluta. Ou seja, o pessoal está comemorando aqui que realmente deu merda para o pessoal, tá todo mundo desesperado nos grupos de Signal lá, né? Eles não sabem quem é um agente... eles não sabem quem foi a pessoa que vazou, tá? Eles ainda não sabem quem foi a pessoa que vazou. Eles estão falando aqui com o pessoal, todo mundo desconfiado de todo mundo porque não sabem quem vazou, né? E aí o Moss está indicando aqui que os links agora só serão dados em pessoa, não serão mais dados pela internet, né? Então agora vai todo mundo aí tenta conseguir links, pede link para o pessoal. Vai que consegue os links, né? E pronto, é isso daí. Essa é a preocupação do pessoal. É o que eu falei para vocês. Estavam usando a ferramenta correta, do jeito errado, para o propósito errado, e agora a gente sabe que estava sendo feito pelo próprio governo de Minnesota. Olha que confusão. O Trump é tudo que o Trump queria. Agora um ponto importante. Nada disso daqui justifica os policiais matarem o cara. Continua sendo violência policial, continua sendo um absurdo o pessoal do ICE matar o policial, tá? Isso aqui, eles estão errados também. Mas um erro não justifica o outro e muito menos. Mesmo que esse pessoal seja culpado e tenha que pagar cadeia para isso daqui, não é pena de morte, não justifica matar ninguém. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.